Gravando essa merda tudo de novo, porque eu caguei o pau no áudio do vídeo. Simbora! Pra quem não me conhece, prazer, meu nome é Login. Pra quem já conhece, tô hoje com mais um vídeo e dessa vez vou mostrar pra vocês que o Barsi não é o rei dos dividendos. E também durante o vídeo eu vou disponibilizar uma aula gratuita de mais de 1 hora, de eu refutando até com a matemática argumentos pró-dividendos. Então fica até o final pra ter acesso a essa aula e bora lá. De onde surgiu a ideia de gravar esse vídeo? Tem um menor lá na comunidade do outro canal, do canal de matemática, que ele é maluco por dividendo, maluco, total. Esses dias, 6h40 da manhã, o desgraçado tava lá postando notícia de dividendo. Eu só não dou ban porque não é no grupo da turma de investimento aqui do canal. Porque senão, César, meu parceiro, você já tinha ido de Vasco. De Santos, vou respeitar o Vasco porque, pô, deu 6-0 no Santos. Enfim, César tava lá na boiolagem dele de dividendo. Na verdade não, acabei de ver que eu tava falando com o menor lá, o André, tava dando umas aulinhas gratuitas, né? Aí o César escutou um desses áudios meus falando sobre dividendo, dissertando sobre. Eu falei nesses áudios aí que existem outros bilionários brasileiros que têm mais dinheiro que o Barsi e que recebem mais dividendos que o Barsi, só que ninguém fala nada. Por quê? O Barsi ficou mais famoso porque ele é pessoa física, então ele é tipo que nem eu, que nem você, que investe e os ativos vão direto pro nosso CPF. A maioria dos bilionários não fazem isso, eles têm uma empresa, eles têm um fundo de investimento. Então, por exemplo, o Lírio Parisotto, ele tem um fundo LPA. Aí tem o outro lá, o Luiz Alves Paz de Barra, ele tem um fundo dele também. Tem o fundo da família dele, tem o fundo que ele gere lá, o Alaska, junto com o Breda. Você vê o Warren Buffett tem a Berkshire Hathaway. Então, normalmente, os bilionários têm fundos de investimentos. O Barsi não, ele sempre foi comprando no nome dele mesmo, nunca trocou, nunca transferiu os ativos pra uma empresa. Aí ele pegou essa fama, né? Porque ele é o maior investidor pessoa física, PF, ó, CPF, da Bolsa. Mas ele não é o maior investidor da Bolsa, ok? Então, calma lá. Da mesma forma, como é o que eu venho trazer aqui no vídeo, o Barsi, ele não é o rei dos dividendos. Tem gente que recebe mais dividendo que ele, sendo que a pessoa nunca focou em dividendo. É esse o principal ponto que eu queria trazer nesse vídeo. Normalmente quem foca em dividendo acaba com menos dividendo e menos patrimônio do que a pessoa que não focou em dividendo. Por exemplo, o próprio Lírio Parisotto aí, que já até fez live com ele, tem um patrimônio, sei lá, umas 4 vezes maior. 3, o Barsi tem 4 bi, ele tem 12 bi. Mano, o cara é um monstro, tem palestra dele aí, pô, sei lá, em 14, 10 anos de fundo, pô, o cara conseguiu até uma rentabilidade acima de 30% ao ano. O cara é diferenciado. E assim, ele nunca focou em dividendo, ele sempre foi mais de commodities. E com menos idade, ele conseguiu mais patrimônio que o Barsi e também mais dividendo. Provavelmente, com certeza. Porque o cara tem 12 bi de patrimônio e o Barsi 4 bi. Então, mesmo que o Barsi tenha um yield maior na carteira, o Lírio vai receber mais dividendo que ele, tendo um menor yield. Porque a vida real funciona assim. Não sei se você estudou matemática, mas porcentagem é percentual. Então, um percentual pequeno de algo muito grande ainda vai ser maior o resultado do que um percentual grande de algo pequeno. Ó, vamos fazer umas continhas. O Lírio tem 2,5 bilhões de dólares de patrimônio. Se a gente multiplicar por 5,40, que é o dólar de agora, vai dar aí 13,5 bilhões de reais. Pouquinho acima do que eu falei de 12 bi. Vamos supor um yield aqui de 4%, que não é muita coisa. 4% desse patrimônio dele é 540 milhões por ano. Vamos lembrar que o Barsi, ele era famoso por receber 1 milhão por dia, né? 1 milhão por dia, 365 milhões no ano. Ou seja, o Lírio aqui já tá recebendo mais que o Barsi no ano. Então já vê que o Barsi não é o rei dos dividendos. Mas vamos continuar as contas aqui. Vamos ver quanto que o Barsi tem de yield. Você pega 365 milhões, que é quanto que ele ganhou, divide pelo patrimônio, 4 bi, multiplica por 100 pra você saber o yield da carteira. 9,1%. O Lírio, com um yield mais que 2 vezes menor, recebe mais dividendo, muito mais dividendo que o Barsi. Por quê? Porque ele tem um patrimônio maior. E aí tu vê, se a gente considerar 4,5%, metade do yield do Barsi, o Lírio estaria recebendo 600 milhões por ano. O dobro do que o Barsi recebe praticamente, tendo um yield 2 vezes menor. Essa é a realidade. Eu vou fazer um estudo com vocês daqui a pouco, mas quem normalmente foca em dividendo acaba com menos patrimônio e menos dividendo do que a pessoa que cagou pra isso. E isso que é sinistro do dividendo, porque a pessoa tá fazendo uma merda, porque nem no que ela quer, porque o que a pessoa quer? Quer receber bastante dividendo, mas acaba que ela nem consegue isso. No caso que eu quero dizer, pô, receberia muito menos dividendo do que se ela não tivesse focado. Ou seja, ela tá buscando dividendo, mas acaba tendo um resultado pior do que uma pessoa que não tá buscando. Então é um bagulho meio que lógico, você tá em busca da parada, mas uma pessoa que não tá em busca da parada ganha mais do que você que tá buscando, tanto em dividendo quanto em patrimônio. Porque o seu critério, cara, pra tá investindo na empresa é dividendo, sendo que é um critério de merda. Você tem que comprar uma empresa porque ela é boa, porque ela dá lucro crescente, porque toda hora ela tá gerando valor, o lucro dela tá crescendo, é por isso que tem que comprar uma empresa, não por causa do dividendo. E aí, consequentemente, pô, tem uma empresa aí que às vezes você fala, paga 2%, paga 4%, paga 5%, não vou comprar. Mas essa empresa cresce, consequentemente você tem um patrimônio maior, porque ela cresceu mais do que a que você focou aí de dividendo, e aí aquele
5%, 2%, 3% dela tá caindo sobre o seu patrimônio agora que tá muito maior em comparação à pessoa que focou em dividendo. Consequentemente, você agora tem um patrimônio maior e tá recebendo mais dividendo do que a pessoa que focou em dividendo. Então, o Barsi provavelmente ele teria mais dividendo e mais patrimônio se ele não tivesse focado em dividendo, assim como os outros bilionários da Bolsa de Valores aqui no Brasil. Galera, eu fiz um estudo muito top aqui pra vocês, por isso eu já peço que vocês deem like aí se vocês assistiram até aqui e vão acompanhar o estudo, porque eu, mano, perdi umas 2 horas montando esse estudo aqui pra vocês. Pra vocês é só um print aí na tela que vai aparecer agora, toma. Mas pra mim foram horas pra eu montar isso aí, e de graça pra vocês. O que eu fiz? Eu comparei uma carteira focada em dividendo e uma carteira focada em lucros crescentes, que é o que eu prego aqui no canal, e também ON com liquidez, que também é um critério que eu tenho aqui quando eu ensinei a investir em ações. É um estudo de 20 anos, eu queria fazer mais de 30, 40, 50, 60, 100 anos de mercado, mas a gente não tem isso à nossa disposição. Então eu fiz o melhor com o que eu podia e tá aí o estudo. Na primeira carteira, eu escolhi os ativos com base em dividendos. Logan, como é que você escolheu esses ativos? Fui lá naquele site das 3 letrinhas verdes da filha do Barsi, peguei o ranking das recomendações deles e peguei lá, mano, os que estavam com os maiores yields na recomendação. Então não me vem falar que eu só escolhi porcaria ou coisa assim do tipo, que eu escolhi o que eles recomendam, o que vocês compram. Ah, Logan, mas cadê BB Seguridade? Cadê Caixa Seguridade? Meu parceiro, é 20 anos de estudo. BB Seguridade tem 20 anos de bolsa? Não tem. Caixa Seguridade tem 20 anos de bolsa? Não tem. Então eu fui lá no ranking dos caras e peguei os que tem 20 anos de bolsa, pelo menos. Pra gente conseguir fazer um estudo minimamente bom, mano. Ok? E aí o que eu fiz depois, que foi o que deu mais trabalho? Eu peguei cada empresa e fui no Bing, fui no TradingView, que são gráficos que mostram a rentabilidade real do ativo, considerando o reinvestimento total dos proventos. Não é igual ao gráfico do Google, beleza? Eu fui lá nesses gráficos que mostram a rentabilidade real lá em 2005 e vi também a cotação de hoje, e aí com a diferença eu consigo calcular a rentabilidade do ativo. E como eu falei, o gráfico já está ajustado com os dividendos, então quando eu faço essa diferença de cotação, faço essa rentabilidade, já está considerado nessa rentabilidade a variação da cotação e também o recebimento dos proventos. Fiz isso para cada um, simulei um aporte de R$1.000 em cada e o resultado final foi de R$125.000. 15 mil se tornaram 125 mil reais em 20 anos. O yield da carteira foi 7,32%. Isso geraria um dividendo no ano de 9 mil reais. Enquanto no lado direito, na carteira 2, eu investi com foco em lucros crescentes. O critério foi lucros crescentes e liquidez nas ONs, que é o final 3. E da onde que eu tirei essas empresas? Rapaziada, eu gravei um vídeo recentemente aqui pro canal, fazendo uma tier list das empresas da bolsa, utilizando os critérios da minha estratégia. Então, é claro, eu peguei só as melhores da minha estratégia, as que estavam lá em cima no ranking. E assim, sinceramente, dá um pause, eu vou dormir agora, rapaziada, pra ver se amanhã eu acordo com uma voz melhor, porque tá me dando agonia, cara, de gravar e minha voz tá falhando. Melau de anos depois. Não foi no dia seguinte, né, meu parceiro? Acho que passou uma semana. Eu tô continuando o vídeo aqui. Olha como é que minha voz tá maravilhosa agora. Voltando ao foco. Carteira 1, 20 anos investindo, resultou em 124 mil reais. 125 mil. Melhor dizendo, com yield de 7,32%. Recebendo assim no ano 9.146 merréus. Ou seja, 15 mil se tornaram 125 mil após 20 anos. Nessa carteira 1. Já na carteira 2, os mesmos 15 mil após 20 anos se tornaram 670 mil reais, com um yield de 5,27%, gerando assim 35.300 de dividendo no ano. O yield da carteira ficou menor, mas o dividendo recebido ano a ano ficou maior. Por quê? Porque o meu critério é investir em empresa boa independente do yield que ela paga. Então vocês podem ver que na carteira 2 tem empresas que normalmente pagam bons dividendos, né? Tem o Banco do Brasil, tem a Taesa, tem a Grendene, tem a Metal Leve. Então você focando em comprar empresas boas, vai ter uma empresa ali que vai pagar mais dividendo do que a outra que vai pagar pouquinho, 2%, 1% e tá tudo bem. Você tem que focar na qualidade das empresas. Fazendo isso, o seu patrimônio vai crescer junto com o crescimento dessas empresas e no final você vai acabar recebendo mais dividendo, sem focar em dividendo e tendo patrimônio maior do que a pessoa que focou em dividendo. E aí, para comparação, deixei aí quanto que esse dinheiro teria rendido no Ibov. Se você tivesse colocado 15 mil no Ibov, você teria 68.850 reais. Eu botei essa comparação com o índice justamente para mostrar que o Ibov não é nada. Ambas as carteiras bateram de lavada o Ibov. Para finalizar esse vídeo, eu tenho duas coisas para dizer. Um outro motivo que fez o Barsi ficar bilionário é o que tua mãe tem de vida, o Barsi tem mais de bolsa. Minha mãe tem 40 e blau, o Barsi deve ter uns 60 anos de bolsa de valores. Então, o outro motivo que fez ele ser bilionário não foi dividendo não, meu parceiro, foi o tempo que ele tá lá, que quase ninguém ficou. E para finalizar, na verdade não, antes de finalizar, lembrei de uma parada aqui.
Que alguém pode dizer, mas no estudo dele tem empresas que cresceram muito. Eu já respondi comentários do tipo, meu parceiro, eu não posso fazer nada. Se empresas que crescem. A Renner tá aí crescendo lucro há 1 zilhão de anos. A Drogasil existe há 150 anos. O que eu posso fazer se eu invisto em empresas que dão lucros crescentes e as empresas crescem, meu parceiro? Que papo de maluco! Agora sim, pra finalizar, eu só fiz um estudozinho aqui pra vocês. Poderia falar mais coisas, poderia apresentar mais estudos, poderia, mas aí o vídeo ficaria muito grande, como eu falei. Eu já tenho uma aula de mais de 1h30 só sobre esse assunto de dividendo, respondendo várias perguntas, indagações, com mais estudos, com mais charges, com mais gráficos. Se você quer se aprofundar e aprender mais, a continuação desse vídeo tá aí na descrição, também no comentário fixado. Como eu falei, vou estar disponibilizando uma aula lá do curso de graça. Não vou te cobrar nada, meu parceiro. Não vou te pedir e-mail, não vou te pedir número de telefone, não vou te pedir merda nenhuma. A única coisa que eu vou te pedir é clicar na merda do link, porque eu também não consigo passar a informação por telepatia. Clica no botão aí embaixo, assiste a aula e tamo junto. Muito obrigado pra quem assistiu até aqui. Vocês sabem que eu sou eternamente grato por isso. Um grande abraço e um beijo. Até o próximo vídeo.